Colegas, vamos à resolução de equações exponenciais, aquelas equações em que a variável se apresenta ou aparece no expoente. Então temos aqui, vamos tomar um exemplo em que eu tenho a seguinte equação exponencial. A, letra A, 3 elevado a x, e isso elevado a x menos 1, é igual a 1. Bom, temos que 1 pode ser representado por 3 elevado a 0. Então, e aqui aplicando a propriedade distributiva da multiplicação, eu tenho que 3 elevado a x vezes x, repete a base e soma os expoentes. Então, x vezes x elevado a 2, ou o quadrado de x, e x vezes menos 1, menos x. Lá no segundo membro da equação eu tenho 1 é 3 elevado a 0. Então eu tenho aqui uma igualdade de potências em que as bases são iguais. Necessariamente, por força da razão, os expoentes também terão que ser iguais, ou seja, x2 menos x é igual a 0. Temos aqui então uma equação de segundo grau incompleta. Nesse tipo de equação em que eu posso resolver fatorando, colocando x em evidência, e x elevado a 2 dividido por x é igual a x elevado a 1. Na divisão de potências de bases iguais, repete-se a base e subtrai os expoentes. E x dividido por x dá 1. Então eu tenho que x que multiplica x menos 1 é igual a 0. E para que o produto de dois fatores seja nulo, é preciso que alguém seja 0 e seja nulo. E não exclusivamente pode ser esse fator, aí eu tenho x igual a 0, é uma das raízes da equação. A outra possibilidade é que este fator, aqui representado por x menos 1, seja igual a 0. Daí o 1 que está subtraindo no primeiro membro da equação, eu vou levá-lo para o segundo membro adicionando. Como 0 é elemento neutro da adição, então x é igual a 1. Ou seja, as raízes da equação são 0 e 1. O conjunto de solução aqui são as raízes 0 e 1. Então, tranquilo? Muito fácil? Vejamos mais um exemplo. Então, vou chamar de exemplo B. É a equação em que 2 vezes 3 elevado a x2 menos x menos 1 é igual a 6. Muito bem. Nessa equação, temos aqui o 2 multiplicando o primeiro membro da equação. O 2 apresenta aqui numa multiplicação. Eu posso levá-lo para o segundo membro dessa equação, dividindo. Logo, eu tenho que 3 elevado a x2 menos x menos 1 é igual a 6 dividido por 2. O 2 multiplicando o primeiro membro, passa para o segundo membro, dividindo. E aí, 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, tenho 3 elevado a x2 menos x menos 1 é igual a 3. Poderia falar 3 elevado a 1, não é verdade? Então, temos aqui uma equação exponencial, já nas potenciações com bases iguais. E, de novo, se as bases são iguais, necessariamente, por força da razão, os expoentes também terão que ser iguais. Ou seja, x2 menos x menos 1, expoente no primeiro membro, é igual a 1, expoente no segundo membro da equação. Temos aqui uma equação do segundo grau e ela é completa. Vamos colocá-la, escrevê-la, representá-la na forma reduzida, ou seja, igualar a 0. x2 menos x menos 1 igual a 0. Então eu tenho, quem devia 1, ainda tira 1, fica devendo 2. Em outras palavras, a equação fica assim: x2 menos x menos 2 igual a 0. Trata-se de uma equação do segundo grau completa, em que o A, coeficiente de x2, é igual a 1, B, coeficiente de x, é igual a menos 1, e C, termo independente da equação, é igual a menos 2. Temos que calcular o discriminante da equação. O discriminante é representado por delta, que é igual a B2 menos 4 vezes A vezes C. Então, o quadrado de B, o B é menos 1. O quadrado de menos 1, menos 4 vezes A
1 vezes o C da equação, que é menos 2. Então, vamos lá. Vai ser igual 1 positivo, menos vezes menos. Na multiplicação de dois fatores, sinais iguais, produto positivo. Então, vai dar mais. 4 vezes 1, 4, vezes 2, 8. Então, implica que delta é igual a 9. Apliquemos agora a forma de Bhaskara, em que temos que x é igual a b com sinal trocado, mais ou menos raiz quadrada de delta, tudo sobre 2 vezes o a. Então, temos que o b da equação é menos 1. E a fórmula diz, forma de Bhaskara, coloca b com sinal trocado. B com sinal trocado, então eu tenho x é igual a 1 mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. E tudo sobre 2 vezes o a. O a é 1, então 2 vezes 1, 2. Bom, x', uma das equações, eu vou encontrá-la fazendo 1 mais 3 sobre 2. 4 meios, que é igual a 2. Temos aqui uma das raízes da equação representada por x'. E a outra eu posso representar por x duas linhas, só que dessa vez eu vou fazer 1 menos 3 sobre 2. E aí quem tem 1 e tira 3 fica devendo 2. Ou seja, vai dar menos 2 meios. E menos 2 meios, simplificando, é igual a menos 1. Temos assim que o conjunto de solução é formado pelos elementos 2 e menos 1, que são as raízes da equação exponencial aqui apresentada. É muito tranquilo.